Ora viva pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo. Eu sou João Batista e hoje estamos aqui no computador para editarmos uma foto que fiz há uns tempos na Serra da Freita, numa situação extremamente dramática, mas que felizmente acabou bem e felizmente também rendeu um bom resultado fotográfico. Então, atendendo que tive de recorrer a um método de edição para poder entregar o resultado que aqui vemos, resolvi fazer um vídeo para vocês também depois poderem eventualmente, em situações, não digo do tipo, mas em situações onde não dê muito jeito colocar um carro ou não dê muito jeito colocar um modelo, vocês perceberem como é que podem entender as bases para utilizarem depois as ferramentas que vou aqui abordar convosco. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, obviamente, que será abrir o Lightroom e importar as fotos. Isso foi o que eu já fiz previamente. Vemos então aqui esta, que é a fotografia, que eu até vou meter o antes, ela começou assim, e depois de eu ter dado uns ajustes iniciais, contraste, como podemos ver aqui, contraste, mexi um pouco na temperatura da cor, no tom da cor também, recuperei os realces, principalmente por causa de algumas áreas no céu que eu queria trazer um pouco mais para baixo para aumentar o dramatismo e recuperar alguma da textura, vibração. Tirei saturação, pois, como já falei algumas vezes aqui neste canal, dar vibração aumenta as cores de uma forma, não vamos dizer de uma forma equivalente. Ele dá mais voz às cores silenciadas e menos voz às cores fortes. Então, ajudando a evitar com que a fotografia fique com aquele aspecto demasiado saturado, se é que me faço entender, e depois às vezes gosto de retirar na saturação para dar um tom mais envelhecido ou deslavado até mesmo à fotografia. Depois podemos vir para baixo, vemos que aqui na tonalização dividida, isto é algo que eu gosto de fazer, dou calor aos realces e um pouco de temperatura mais fria, pronto, arrefeço um bocado as sombras, porque é natural que isso aconteça. Nitidez, a redução de ruído nem fiz, pois o ISO estava a 100, não há necessidade de estar aqui a mexer nisso, nem sequer tive a aplicar redução de desvio cromático, nem nada dessas coisas, pois não havia aqui nada a fazer, e aqui para baixo não fiz mais nada. Depois, eventualmente, fiz aqui alguns ajustes localizados, com filtros radiais, nem houve assim muito, mas apliquei alguns, filtro graduado também apliquei no céu, apliquei aqui em baixo mais para escurecer, uma edição relativamente normal. Acontece que a carrinha estava aqui, enterrada, e na realidade eu não queria que ela estivesse aqui, eu queria que ela estivesse aqui. Ou seja, nesta fotografia eu tive dois trabalhos, foi iluminar a carrinha e voltar a colocá-la depois no sítio. E como é que eu faço isto? Iluminar é uma tarefa simples, como vocês irão ver. Colocá-la exige um bocadinho mais de engenho, vamos dizer assim. Foi o que eu tive de fazer, a caminho de casa, como sabia mais ou menos. Atenção, isto aqui é muito importante termos em conta que a edição não vai resolver tudo se nós não fizermos o trabalho bem feito também em campo. É preciso nós termos em atenção que eu aqui estava a fotografar a 70 mm. Então, eu não vou poder fazer a fotografia recorrendo a uma distância focal muito diferente. Ou seja, 70 mm, estamos a falar de uma teleobjetiva curta. Então aqui eu no máximo vou poder usar uma teleobjetiva longa ou então uma grande angular numa fase intermédia, ou seja, não posso pensar em 10 a 20 mm, eu tenho que pensar numa distância focal um bocadinho mais longa, se calhar na casa dos 30, 40, até mesmo 50, idealmente talvez os 70, isto para manter as coisas mais ou menos semelhantes em termos de instruções e em termos mesmo de compressão de planos. De seguida temos de ter em atenção o posicionamento a que eu estou em relação ao sítio onde eu quero colocar a carrinha. Então, se eu a quero colocar aqui nesta parte, ela vai ficar ligeiramente inclinada e eu estou numa perspectiva, podemos dizer, superior. É assim, é óbvio que eu à distância a que estou, o impacto visual que terá, ou proporcional, não será assim tão impactante, atendendo que eu estou muito longe. Se eu estivesse, vamos supor, a 30 metros, iria causar muito mais diferença.
Então eu simplesmente sei que eu tenho de me colocar num sítio acima da carrinha e tenho de a colocar ligeiramente inclinada. E também convém pensar que a luz estava a acontecer mais ou menos por aqui e a luz estava suave. Como nós podemos ver, não existem grandes sombras. Temos algumas, mas não existem grandes sombras. Então eu tenho de procurar fotografar em condições semelhantes, de preferência em que a luz esteja suave e, se estiver mais ou menos no mesmo ângulo, ideal, que é para manter a coisa coerente. A caminho de casa, passei por uma zona industrial aqui da minha zona e encontrei um ponto vantajoso nesse aspecto, ou seja, eu estou mais alto do que a carrinha, coloquei-a mais ou menos a imaginar, ora bem, ela iria estar assim e neste momento o sol cobriu, como podemos ver pelas sombras, que praticamente não existem. Está muito semelhante. Então foi isso que eu fiz, tirei uma fotografia, termos em atenção à distância focal semelhante e procurei não me aproximar muito para manter a carrinha afastada. O ideal até seria eu ter-me afastado mais, mas também não podia. Isto porquê? Porque depois, quando eu juntar, eu tenho de garantir que a carrinha não fica muito nítida, pois não iria ficar coerente, não é? O nosso objetivo é fazer com que a coisa fique coerente. Então, fiz uma edição, como podemos ver aqui, para colocar os tons mais ou menos semelhantes àquilo que esta tem, mais ou menos semelhantes, e então agora sim, com estas duas imagens, vou saltar para o Photoshop. Então, seleciono a primeira, a minha principal, carrego na tecla Ctrl e seleciono a segunda. Botão do lado direito e vamos então pegar e vir aqui a editar em Adobe Photoshop. Vocês podem também escolher abrir como camadas no Photoshop, mas o meu Photoshop juntamente com o Lightroom não comunicam a 100% e pronto. Às vezes eu tenho que fazer as coisas de uma forma um bocadinho mais arcaica, mas se vocês aprenderem um método arcaico, que eu digo sempre aos meus alunos, se vocês aprenderem a fazer as coisas do método arcaico, quando vocês chegarem a versões mais atuais ou mais simplificadas, vocês vão ver que fazem as coisas com muito mais facilidade. Eu gosto de ensinar as coisas da maneira difícil, porque assim vocês sabem sempre e entendem que é a coisa mais importante, os fundamentos da coisa. Então agora no Photoshop aqui temos as duas imagens, temos aqui a nossa imagem da carrinha e a principal, a nossa imagem da montanha. Então o que é que eu vou fazer? Vou copiar uma de um sítio para o outro. Vamos chegar aqui, Ctrl A, Ctrl A é para selecionar tudo e Ctrl C para copiar. E vamos chegar à principal e Ctrl V para colar, não é? Então agora que temos as duas, vou desbloquear a principal. Vou-lhe chamar principal e vou chamar a segunda carrinha. Pronto. Então agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma coisa muito simples, que é selecionar a carrinha. Temos de a selecionar de uma forma, pronto, minimamente cuidado. Eu aqui, para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer uma seleção mais ou menos acelerada para vocês entenderem a ideia. Portanto, vamos lá selecionar. É óbvio que aqui, quanto mais vocês investirem neste procedimento, é óbvio que vocês irão ficar com um resultado muito melhor. Normalmente gosto de usar a Polygonal Lasso Tool, mas muitas das vezes também gosto de usar a Pen Tool, acho que se chama assim, Pen Tool, onde é que ela está? Ainda agora está a ver, está aqui, que acaba por ser também uma ferramenta que nos permite alguma fluidez de movimentos e corrigir as coisas caso corram mal. Mas normalmente, vou ser sincero, habituei-me então, 80% das vezes, eu uso mesmo a Polygonal Lasso Tool e depois pronto, se quiser adicionar coisas, uso o Shift, se quiser retirar coisas, uso o Alt e está feito. Agora aqui o que temos a fazer, já que temos esta zona selecionada, botão do lado direito e Layer via Copy. E vamos copiar então a Layer. E temos então agora a carrinha. Só que agora o que é que acontece? A carrinha agora, além de estar aqui no ar, assim a dar uma de OVNI, temos de escolher mais ou menos onde é que ela vai ficar e temos de acertar a escala. Ora, neste caso eu tenho uma coisa muito boa para acertar a escala. Tenho outra carrinha aqui estacionada. É muito bom para termos uma referência. Então vamos lá posicionar isto. Ctrl T para fazer a ferramenta de transformação do Photoshop. Vamos diminuir o tamanho e vamos colocá-la mais ou menos aqui.
também é mais ou menos este, talvez seja, talvez não fuja muito, mas vamos aqui olhar um bocadinho para o vidro de trás e temos noção que o vidro de trás tem mais ou menos, quase à altura do cursor. Atendendo aqui ao tamanho do cursor, podemos ver que também não está muito longe, mas ainda assim está um bocadinho maior do que o ideal, ou seja, será talvez alguma coisa assim deste tipo. Vamos colocar e vamos ver que tal. Vamos afastar só um bocadinho. E sim, já aparece realmente alguma coisa. Já parece que temos alguma coisa aqui. O problema é que ela não está na posição correta. A estrada era ligeiramente inclinada. Então, novamente, Ctrl T e vamos rodar aqui um bocadinho. Puxá-la um bocadinho para trás. Rodar assim mais um bocadinho. Simular que ela estava a subir. Agora, falta aqui uma coisa, é claro, até podemos ver que em termos de nitidez a coisa ficou semelhante, que era também o que nós queríamos. Daí a questão de estarmos a fotografar a uma distanciazinha maior. Agora temos de aplicar as sombras. Aplicar as sombras, eu normalmente gosto de criar uma nova layer, para poder fazer as coisas assim à vontadinha. Chego aqui com o pincel, vamos aqui selecionar o nosso pincel, tecla de atalho B, e vou selecionar preto, pois eu vou pintar, quero escolher aqui um tamanho que seja mais ou menos aproximado, assim, vou dar uma opacidade, assim, não muito grande, 38%, vou diminuir o flow também, e isto a opacidade de uma pessoa também vai vendo, e vou começar a pintar. Ora bem, vamos aqui ver, eu estou a pintar por cima da carrinha, mas não se preocupem, por isso é que eu gosto de criar uma layer à parte, isto é para eu perceber onde é que a sombra está a atuar, porque eu comecei que a luz bem projetada deste ponto, apesar dela estar suave, eu tenho de projetar a sombra para aqui, mas a luz estava mais alta, ou seja, significa que iria à partida criar alguma sombra por baixo, mas sempre sombras muito tenues, porque não estava muito intenso, por assim dizer, aqui a luz. Então temos mais ou menos a nossa sombra aqui, vamos já colocar a carrinha por cima para vermos mais ou menos o que é que irá acontecer. Podemos considerar que esta sombra está muito dura, está demasiado escura face ao que devia. Então vamos agora aqui a filtro, blur, Gaussian blur, para desfocar esta sombra. Vamos meter aqui um valor mais pequeno, vamos tentar ver aqui um valorzinho assim mais ou menos. Ora, se calhar até pode ser um valor assim deste tipo, ok. Podemos diminuir agora aqui um bocadinho a opacidade, assim uma coisa pequena. Se calhar vou escurecer só mais um bocadinho aqui no fundo. Então, novamente selecionamos aqui, até podemos fazer Ctrl J para selecionar outra, escurecer mais aqui um bocadinho em baixo, mexer eventualmente na opacidade da segunda. Para aliviar aqui atrás é muito simples, vamos aqui criar uma máscara e depois, selecionando a máscara, vamos carregar no brush e vamos selecionar a cor preta, porque o preto esconde e o branco revela, então vamos escurecer na máscara para clarearmos então consequentemente a sombra e vamos afastar e ver que tal. Ora, isto já está realmente a ficar muito semelhante. Agora podemos ver uma coisa, a carrinha em si está escura face ao que deveria estar. Porquê? Porque eu tenho aqui a carrinha para referência. Então vamos chegar à carrinha, Ctrl L para ativar os níveis e vamos fazer o quê? Vamos puxar pelos realces. Então aqui na zona dos níveis, isto é um histograma, perfeitamente como nós estamos habituados. Aqui estão as sombras, aqui estão os tons médios e aqui estão os realces. Então o que é que eu vou fazer? Se eu quero clarear, eu tenho de esmagar os realces, logo eu tenho de cortar a margem que os realces têm. E nós podemos ver, se eu fizer ao extremo, eu transformo isto numa silhueta branca. E se eu fizer o contrário, eu transformo isto numa silhueta preta. Ou seja, assim de repente até vocês já veem outra ferramenta. Então vamos clarear aqui um bocadinho, puxar assim, não queremos perder a informação, apesar daqui estar branco, nós não queremos o branco puro. E vamos chegar aqui aos tons intermédios e puxar os tons intermédios para o lado claro para esmagar um bocado mais os escuros. Eu não quero ficar com pretos profundos, mas quero que haja um contraste mais intenso. Então algo assim do tipo.
vamos puxar um bocadinho mais para cima e pronto. Vamos deixar mais ou menos assim. No entanto, temos aqui um problema. O tom da carrinha está um pouquinho amarelo em demasia. Então, vamos fazer outra ferramenta. Vamos aqui a imagem, ajustes e vamos a color balance. No fundo, é a temperatura de cor. E o que é que nós vamos fazer? Vamos escolher, neste caso, as altas luzes e vamos dizer que as queremos um pouco mais frias. Se eu puxar ao extremo, fica azul. Se eu puxar ao extremo daqui, do lado esquerdo, fica amarelado. Não, eu quero um tom intermédio. Eu quero tirar, no fundo, só um bocadinho do amarelo excessivo. Se eu vier aqui a preview, consigo ver o antes e consigo ver o depois. Coisinhas tenues, mas que fazem toda a diferença. E, em si, estamos com a imagem concluída nesta parte. Vamos afastar para vermos se a posição está boa. É isto que eu queria. A olhar para aqui, está fixe. Vamos ver sem, com, está a fazer a sua diferença, está a bater certo com aquilo que eu pretendia. Agora vamos eliminar a carrinha que aqui está. Então, para isso, eu vou vir aqui à principal, vou fazer Ctrl J para garantir que não estrago, caso alguma coisa corra mal, e vou mexer só na fotografia principal. Então, para fazer isso, eu vou usar principalmente a ferramenta do Clone Stamp Tool. Uma ferramenta que funciona bem. Estamos a falar de uma área pequena e eu quero total controle naquilo que estou a fazer. Então, vou começar aqui. Vou selecionar uma dureza até relativamente intermédia, assim mais para o grande, pois não quero estar a suavizar certos detalhes. E vamos então aqui, vamos clicar nesta zona, esta zona intermédia, e vou começar a pintar esta zona por aqui acima. Pronto, algo assim deste tipo. O meu passo principal vai ser eliminar a carrinha e depois disso vou fazer uma mistura. Vou fundir tudo o que está à volta e para isso vou usar a E-Link Spot Tool ou a E-Link Tool. Ferramenta do penso para curar. Mas primeiro vamos pegar, vamos eliminar aqui a carrinha. Com algum cuidado também para não estragar demasiado aqui a vegetação. Aqui eu já sei que não há estrada, por isso vou ter que meter aqui vegetação. E agora para isso vamos então pegar na E-Link Tool, vemos ali, para ela me dar textura onde eu quero essa textura. Então se eu sei que aqui há vegetação, eu venho aqui, pego em vegetação e começo simplesmente a colocar por aqui. E ele vai tentar ajustar tudo. É óbvio que nunca vai ficar perfeito, mas já ficará muito porreiro face ao que estava. Vamos aqui outra vez. Se temos aqui extremos, então eu vou procurar aqui uma zona, por exemplo, de extremos. Onde é que há? Por exemplo, aqui temos assim extremos aqui, mais ou menos, para ver o que é que ele faz. Não está a fazer assim um trabalho assim até muito bom. Vamos passar mais um bocado, a ver o que é que ele faz por aqui. Não está a ficar assim muito porreiro. Vamos ver o antes, por curiosidade, para termos uma noção. Aqui é a estrada, então vamos voltar novamente a esta parte. Aqui eu vou diminuir a dureza do pincel. Vamos lhe dar aqui assim um bocado de estrada, assim. E vamos então vir novamente à ferramenta do pincel e vamos copiar um bocado da estrada, para ele começar às vezes as coisas correm mal e quando correm mal temos de voltar atrás, é assim. A vantagem disto é que aqui se correr mal podemos voltar atrás, na vida real normalmente isso não acontece. Mas podemos considerar que a coisa já está muito aceitável. Portanto, vamos então agora colocar a sombra, colocar a carrinha, vamos ver, só aqui por curiosidade, se calhar está um bocado forte mais a sombra, vamos diminuir um bocado mais aqui, se calhar assim está alguma coisa mais realista, vamos lá ver que tal, e aqui está. Agora vem a parte final, e a parte final é o quê? Vamos gravar. Esta não é bem a parte final, é a parte intermédia. Gravar como? Eu gosto de escolher sempre o formato TIFF para me reter a maior quantidade possível de informação e escolhemos
guardar. Ele vai guardar por cima da imagem que nós mandamos para aqui, para o Photoshop. Eu não vou fazer porque já o tinha feito, portanto agora vamos voltar ao Lightroom e aqui no Lightroom temos então, onde é que ela está, aqui, exatamente, aqui está ela. Eu já me tinha esquecido que já tinha mandado para aqui. Esta foi a imagem que é criada sempre que eu peço para mandar alguma coisa para o Photoshop, e esta foi a imagem que chegou aqui ao nosso amigo Lightroom. E o que é que acontece? Quando nós começarmos a fazer as edições todas e tudo em conjunto, é aí que as coisas começam a ficar mais realistas. Começamos a fundir tudo, ou seja, se eu depois escolher iluminar, por exemplo, a lateral desta colina, ela vai-me iluminar a lateral da colina juntamente com a parte da frente da carrinha. Se eu escurecer esta parte, vou escurecer também parte da carrinha. Se eu ajustar os tons, também vou ajustar parte dos tons da carrinha. Por isso é que, normalmente, este tipo de procedimento deve ser feito na imagem intermédia e não na imagem final, ou seja, aplicar a carrinha aqui enquanto a fotografia está neutra, porque assim, quando eu começar a editar tudo, digamos que a carrinha ganha tons muito semelhantes ao que está. Portanto, espero que tenham entendido este processo. Este processo é muito semelhante se também usarem o modelo. Às vezes poderão eventualmente até recorrer a modos de visualização, como eu vos vou mostrar agora aqui num instantinho. Vamos supor que eu quero meter a carrinha, eu posso escolher meter através da Arcan, às vezes em certas situações fica bem, Multiply, também gosto muitas vezes de usar o Overlay, também se pode usar o modo Screen, mas isto lá está, depende muito da situação. Regra geral, se vocês fizerem como eu vos disse, nesta situação, vai dar bem para todas as situações, para a maioria delas. No entanto, muitas vezes pode a coisa ser facilitada de outra forma. Vamos supor que a carrinha era toda preta e o que estava aqui era de tons mais claros. Então, muito provavelmente, eu ia chegar aqui e ia escolher um modo Darken que, como podemos ver, seleciona os tons mais escuros e os tons mais brancos praticamente desaparecem. Provavelmente iria fazer um misto assim de técnicas, mas isso depois também fica ao vosso critério e também vai do vosso próprio método e da vossa própria preferência e da própria situação. Sem mais, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e até um próximo vídeo, se não nos virmos antes. E já agora, se vocês estão a ver este vídeo e não sabem bem de onde é que isto veio, vejam aqui o vídeo onde esta situação aconteceu. A situação que a carrinha ficou aqui e tiveram de vir os bombeiros.